comunicar-se eficazmente. Então, ter uma boa comunicação. A gente não tem uma boa comunicação. A gente acha que só porque a gente fala com as pessoas, olha, vai lá, participa da reunião, a gente está acontecendo, tem criança aqui, a gente está ali conversando, a gente acha que a gente tem uma comunicação maravilhosa. Só que, gente, a gente não tem uma comunicação regular, uma comunicação transparente com o nosso voluntário. A gente não para com o nosso voluntário e fala com ele verdadeiramente. A gente não fala o que a gente quer e o que a gente não quer. A gente não faz esse tipo de coisa. A gente simplesmente fala assim, a gente impõe coisas para as pessoas. A gente chega ali naquele momento, a gente ouve a pessoa, a gente fala e fica por isso mesmo. É aquela conversa ali de meia boca ali, aquele primeiro momento, acabou. Só que não é isso, gente. Ter uma comunicação eficaz, ter uma boa comunicação, é a gente parar, conversar, colocar os pingos nos i. Isso é muito importante. Porque a gente tendo essa boa comunicação dentro do projeto, num todo, faz toda a diferença para todas as pessoas. Porque a gente se comunicar, a gente dá oportunidade para os nossos voluntários também falar. Entendeu a ideia? A gente não ouve as pessoas, a gente não quer saber de nada porque a gente acha que a gente é a voz da verdade. A gente é o rei, a gente é a rainha. Você sabe de tudo porque você criou o projeto social e ninguém sabe mais do que você. Só que, gente, a gente precisa de pessoas para o projeto crescer. E eu não estou falando de pessoas no sentido de quanto mais beneficiário é melhor. Não, gente, a gente precisa de pessoas o tempo todo, a gente precisa de pessoas para ajudar, a gente precisa de pessoas para contribuir mensalmente, a gente precisa de pessoas para estar junto com a gente para participar dos nossos eventos, a gente precisa de muita coisa. E o tempo todo envolve pessoas. Então, a gente ter pessoas ao nosso lado que sejam comprometidas, mas que o projeto também seja comprometido com essas pessoas, faz toda a diferença. Por isso, ter uma comunicação aberta, uma comunicação direta, realmente fazer com que as pessoas realmente respondam, fale sobre suas preocupações, fale sobre seus anseios, sobre suas tristezas, faz toda a diferença para o projeto crescer e ter pessoas dedicadas ali junto com ele. Eu sei que muita gente fala para mim, a pessoa ela quer ser voluntária, mas ela precisa de dinheiro para trabalhar, para ser voluntária. Não, gente. A pessoa, quando é voluntária, ela não precisa de dinheiro. Sabe? Assim, o que eu tô falando para vocês de coração. Por exemplo, trabalhar na igreja é um trabalho gratuito. Você não está recebendo nada para você ser catequista, para você ser obreira, para você ser recepcionista, para você ser do. Tu não está recebendo nada. Mas por que você faz de graça dentro da sua igreja e você não faz de graça dentro do projeto social? Porque a pessoa fala assim, mas aí dentro do projeto social, eu sou professora de educação física. Eu dou aula de educação física e eu dou aula para o projeto de educação física, eu dou um pouco mais barato, porque eu cobro a hora R$ 150. O projeto social eu estou cobrando 50. Então, eu já estou dando uma ajuda, eu já estou colaborando com esse projeto. Então, ele tem que me dar pelo menos o dinheiro de passagem, alimentação, porque o meu tempo perdido de estar lá... Gente, não é tempo perdido. Não é tempo perdido. Entendeu o sentido da coisa? Se você está querendo mudar o mundo, na tua igreja, na tua congregação, sei lá, no teu centro, não sei. Por que você faz de graça lá e você não pode fazer de graça no projeto? Porque dentro do projeto, muitas das vezes, você está o quê? Você está cobrindo um horário seu para você ganhar um recurso também. Pode ser sua passagem, pode ser sua alimentação, porque você não quer gastar, não é que gastar tempo. Você não quer gastar o pouco do teu dinheiro que você tem para você realmente investir naquilo que você está fazendo. Porque o trabalho voluntário é de graça. Eu só vou pagar se realmente aquela pessoa precisa muito, muito de ter R$ 30, R$ 40 para ir até o projeto. Porque não é obrigação do projeto social pagar aquela pessoa. Porque se você está pagando, ela está lá para pagar o dinheiro dela. Ela não está pagando para ficar lá ajudando normalmente. Ela está ganhando para fazer um serviço. Mesmo que seja um valor menor do que ela cobra naturalmente. Por isso que é bom a gente ouvir as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente se expressar, a gente se comunicar, a gente passar para essas pessoas o que a gente pensa. Eu não estou dizendo para você agora chegar para o teu voluntário que você paga ajuda de custo e fale para ele, olha, a Débora me falou tal coisa. Não, gente, a gente tem que conhecer o nosso projeto, a gente tem que conhecer a nossa realidade, a gente tem que entender como que a gente está passando, porque uma coisa é certa, e eu já vi isso em muitos projetos. Se você começou a pagar um voluntário, todos os voluntários que vão trabalhar com você vão receber. Não vai ter voluntários que vão querer trabalhar de graça. Se fulano recebe, por que eu não vou receber? É menos justo, né?
Sacou a ideia? Então, ter uma comunicação clara, ter uma comunicação eficiente, faz toda a diferença para você ter um voluntário dedicado dentro do seu projeto social. Segunda coisa aqui, segunda atitude que todo gestor deve ter é atribuir tarefas significativas. Como assim, Débora? Gente, todas as tarefas dentro do projeto social têm que ter um sentido. Não é simplesmente, gente, eu vou pensar para vocês igualzinho. Eu lembro que esses meus voluntários, tinha muito voluntários senhoras e senhores, pessoas mesmo aposentadas, muitas senhorinhas, bem senhorinhas mesmo. Esse meu voluntário, que ele era muito legal, eu gostava muito desse voluntário, que também tinha a questão dos problemas dele de saúde. Então, as atividades que que eu tinha que passar para eles eram atividades muito simples. Então, teve uma vez que a gente mandou carta para todos os nossos contribuintes, mais de 400 pessoas. Então, eles ficavam cortando e colando papel para mim. Então, cola selo, cola a etiqueta do endereço, remetente, cola a etiqueta aí do destinatário. Então, eles ficaram fazendo isso. Então, foi para muitas pessoas fazendo isso. E aí, teve um momento que a pessoa chegou para mim e falou assim, Débora, para que eu estou cortando papel? Cara, qual é o significado? Aí eu falei para ela, cara, é importante para mim que você corte papel. É importante para mim que você corte essas etiquetas e cole aqui no envelope. O que você está fazendo, gente, não é nada irreal. Não é nada que não vai servir para nada. Ele vai servir porque esse trabalho seria feito por mim. Eu deveria ter colar todos os remetentes, todos os destinatários dentro desse envelope. Todos esses 400 envelopes eu deveria fazer. Mas já que eu tenho vocês aqui, vocês vão fazer isso para mim, porque é uma atividade minha, como vocês estão me ajudando, vocês vão fazer isso. Então tem um motivo. Aí eu lembro que a gente foi fazer a festa de Natal, foi a mesma coisa. Débora, mas por que eu estou cortando aqui papel, essas tiras aqui de papel? E aí aquela questão, mais uma vez, comunicação eficiente e atribuir as tarefas assim, que tem um significado. Eles ficam lá cortando papel, um monte de papel. E aí o voluntário perguntou, Débora, para que eu estou cortando papel? Aí eu falei esse voluntário, cara, você está cortando papel porque a gente vai fazer os enfeites para a festa de Natal. E a gente vai fazer um Papai Noel de lata. Então, vocês estão cortando a medida da lata e depois vocês vão ter que colar um pedacinho, porque a lata é um pouquinho maior do que o tamanho do papel. E aí, aquela coisa, eu pedi só para os caras fazerem, cortar papel para mim. E para eles não tinha significado cortar papel. E aquela questão, gente, a gente tem que dar tarefa que tenha significado. A gente tem que dar tarefa que essa pessoa se sinta realmente, cara, eu estou fazendo a diferença. Como eu disse, quando a gente tem um voluntário, a gente bota essa pessoa para ele fazer uma coisa que é necessária dentro do projeto. Mesmo que para alguns pareçam que não tem nada a ver, que não tenha significado nenhum, que não tenha valor. Tem que ter valor. Tem que ter significado para essas pessoas, para você e para o projeto. A pessoa não vai para o teu projeto para ela falar, eu vou inventar qualquer atividade para ela continuar aqui, porque é uma terapia para essa pessoa. Não! Eu não tenho que inventar atividade, eu tenho que fazer com que essa pessoa faça uma atividade que seja benefício para o projeto e benefício para ela, cara. Porque a pessoa, se ela faz uma coisa que não tem sentido para ela nenhuma, e que ela acha que aquilo também não tem motivo, não vai ter acréscimo nenhum para o projeto, ela vai embora. Então, gente, todas as atividades no projeto, ela tem que ter sentido. Ela tem que estar alinhada com o objetivo do projeto. Ela tem que ter interesse pela essa pessoa. A pessoa tem que ter habilidade, que ela vai estar dando essa habilidade para você, para que tenha sentido para ela. Então, gente, é importante que as oportunidades que estejam acontecendo no projeto, ela seja direcionada para pessoas responsáveis. E aquela questão é que não seja você. Por isso que a gente fala muito de atribuições. Delegue coisas para as pessoas. Deixe que essas pessoas tenham responsabilidades por coisas que você deveria fazer, mas que você não vai fazer porque você tem responsabilidades maiores. Os nossos voluntários, eles têm que estar em pontos estratégicos. Servir o lanche para as crianças. Que coisa horrorosa, Débora. Que coisa sem nexo. É só chegar, abrir um saco de biscoitos, botar no tabuleiro, pegar uma garrafa de suco, fazer o suco e dar para as crianças. Legal. Você sabe quanto demanda tempo fazer isso? Parece besteira, mas isso demanda tempo pra caramba. Eu sei como demanda tempo isso aqui. Você pegar um monte de saco de biscoito, abrir, botar nos negocinhos, fazer suco, botar açúcar, depois botar, distribuir dentro de copo. Isso demanda tempo, gente. E aquela coisa de uma hora e meia que você vai fazer o lanche e distribuir para as crianças, você, como gestora, poderia fazer uma coisa mais útil para dentro do projeto social. E eu não estou falando que aquilo que aquela pessoa está fazendo é coisa inútil, não. Eu estou falando que aquilo que é distribuir o lanche
Ele é importante, sim, que pode ser feito por qualquer outra pessoa, menos por você, gestor, que tem que estar pensando em estruturar o projeto, que tem que estar pensando em fazer o projeto crescer, que tem que estar pensando em dar melhores resultados, que tem que estar pensando em captar recurso para pagar as contas, para fazer o projeto acontecer e aquelas pessoas terem resultados. Entendeu a ideia? Por isso que a gente faz atribuições. Delegue, mas delegue coisas que tenham significados para você, para a pessoa e que dê resultados no projeto.